Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Natália Fortuna, eu sou advogada empresarial, sou consultora em gestão empresarial e hoje estou aqui a convite da Compiconte, inclusive muito obrigada, me sinto muito honrada, para falar sobre um tema muito importante, super atual, que é compliance. E você já pode ter ouvido falar sobre compliance, principalmente nos últimos tempos, no último mês, por conta de dois incidentes que aconteceram que muitos meios de comunicação, ao noticiarem esses dois incidentes, relacionaram, né, ao setor de compliance, a condutas de compliance. E o primeiro deles, eu acho que vocês vão saber os dois, né, que eu tô falando, mas o primeiro é relacionado ao incidente que aconteceu no Carrefour, que culminou na morte daquele senhor por espancamento, né, pelos seguranças de uma empresa terceirizada do Carrefour. E o segundo incidente foi o assédio sexual sofrido pela Dani Calabresa e cometido pelo diretor da Globo. Então, como eu disse, diversos meios de comunicação citaram o setor de compliance interno dessas empresas e relacionaram, né, essas condutas cometidas com falhas de compliance. Então aqui hoje, no final desse vídeo, eu quero linkar rapidamente aqui com vocês o porquê esses incidentes estão ligados à compliance, para trazer um pouco de materialidade para o assunto, mas antes gostaria de passar aqui com vocês rapidamente também conceitos básicos de compliance, o que é, para que serve e também para desmistificar essa ideia de que o compliance ele só serve para segmentos muito regulados, né? Segmentos ali, por exemplo, de instituições financeiras ou para empresas de grande porte com muitos colaboradores. E isso não é verdade, né? Na verdade, o compliance ele serve para todos. Ele afeta o impacto dele positivo, quando positivo, é muito grande na nossa vida em qualquer aspecto, né? Sejamos empregadores ou sejamos empregados. Então vamos lá. O que é compliance? Compliance nada mais é do que uma ferramenta de gestão empresarial que nos ajuda a prevenir, principalmente, detectar quando acontece e remediar eventuais desvios éticos, desvios de conduta, irregularidades, ilegalidades que podem ser cometidas por agentes internos, então por colaboradores, por pessoas de dentro da sociedade empresária ou por agentes externos, terceirizados, agentes externos que aquela sociedade empresária se relaciona. Então, o compliance ele vem como uma ferramenta para avaliar todos os riscos. Por meio do compliance, você faz uma avaliação ali de riscos, de todos os riscos que a sua empresa está sujeita, de todo o seu segmento de atuação, para que a partir dessa avaliação de riscos, desses segmentos de riscos, você consiga, com estratégias alinhadas à estratégia principal da empresa, tomar frentes para mitigar, eliminar, diminuir, reduzir, quando assumidos, né, os riscos ali do seu negócio. Então, este seria do principal aspecto, né, quando a gente fala em programas de compliance, a gente fala em avaliação de riscos ali, de todos os riscos que podem ser operacionais, podem ser riscos de negócio ou podem ser riscos de compliance, por exemplo, da corrupção. Então, o compliance ele vem como uma ferramenta para fazer essa avaliação e te dar um norte ali para onde você quer seguir. Mas adiante, quando você toma essas condutas, quando você pensa em compliance, você também está falando ali em cultura organizacional, né? Porque quando você quer prevenir desvios éticos que vão culminar em prejuízos para sua empresa, você também está falando em cultura organizacional, você também está falando em cuidar ali da cultura daquela empresa, do que os colaboradores, a tomada de decisão no dia a dia, né? Então é importante ter esse olhar que o compliance tem ali para prevenir esse tipo de conduta que pode ter prejuízo financeiro, pode ter um prejuízo reputacional muito grande para sua empresa, para o seu negócio. Então, o compliance ele vem muito também como uma forma de cuidar dessa integridade empresarial, dessa integridade e disseminar essa ideia dentro da empresa a todos os níveis da empresa para causar até um alinhamento, né, de expectativa, um alinhamento de conduta. Então, o compliance ele é muito importante, não importa o tamanho da sua empresa, não importa se você
o seu segmento é muito regulado ou não. Porque quando dizemos que o compliance significa estar em conformidade, normalmente a primeira coisa que pensamos é estar em conformidade com leis, com normas, né? Com essas coisas que estão ali escritas, né? Mas vai muito além disso. O compliance, ele tem esse olhar, né, para essas condutas éticas que afetam todos. E agora, os exemplos que eu acho que vão deixar o compliance muito mais factível para que vocês possam perceber a importância disso. Primeiro, eu vou comentar sobre o caso do Carrefour. O compliance, ele também é uma ferramenta que apoia o procedimento de due diligence. E o que seria uma due diligence? É você fazer essa investigação de quem está sendo o seu terceiro relacionado. Então, quando um supermercado vai contratar uma empresa de segurança, realizar essa investigação dessa empresa de segurança não é só verificar se ela tem capacidade técnica para assumir o posto ali de segurança que essa empresa precisa. Vai muito além disso. A due diligence ali, o compliance, nessa investigação, ele tem que analisar se os colaboradores que estarão ali todos os dias ligados à sua atividade dentro do seu negócio estão aptos, né, para aquilo. Então você observa se aquela empresa tem uma boa cultura organizacional que não vai te prejudicar, você observa se aquela empresa paga corretamente aquelas pessoas, porque eventualmente numa ação trabalhista, você pode, como contratante, né, desse terceiro, ser condenado solidariamente ali, vai ter um prejuízo financeiro. E principalmente se aqueles colaboradores têm treinamento adequado para aquela atividade. Então, quando você faz essa due diligence, você observa diversos aspectos que podem te comprometer e que podem te prejudicar, e nesse caso que eu estou comentando, principalmente no sentido reputacional e financeiro, né? O estrago, o impacto é muito grande. Então, quando fazemos essa avaliação de riscos, né, é colocado também os terceiros que a empresa se relaciona e quais os riscos que aquele terceiro e que aquela atividade pode trazer para o nosso negócio. Qual é o risco que aquilo pode nos trazer se a gente contratar, se a gente assumir, né, aquele tipo de negócio. Então, nesse caso, entendemos que o compliance tenha falhado porque não observou o treinamento adequado desses colaboradores, ali a conduta, né, que esses colaboradores terceirizados teriam quando tivemos uma situação desse tipo. E não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez. Então, o compliance como orientador ali de uma conduta ética, de integridade, ele está relacionado também à comunicação, né, alinhamento com os colaboradores e alinhamento ético, principalmente. Então, se fosse um colaborador extremamente treinado, né, bem treinado, talvez a atitude tenha sido outra, né, nesse caso do Carrefour. E quanto ao caso da Dani Calabresa do assédio sexual e assédio moral são fatores muito importantes para o compliance. Então, são fatores que são muito vistos, né, pelo compliance, que são desvios de conduta internas que podem acontecer e que normalmente acontecem muito por aí, tanto por falta de conhecimento, falta de comunicação, e a empresa precisa detectar esse tipo de coisa e ter uma resposta digna a esse tipo de conduta. Então, o compliance, ele também vem como uma ferramenta para treinar a todos os colaboradores e principalmente lideranças a não praticarem esses atos, né, a informarem o óbvio, né, que está errado. Então, ali trazer mais embasamento para isso. Principalmente quanto ao assédio sexual e ao assédio moral também, tomar atitudes coerentes com o que é pregado. Então, quando dizemos, né, em comunicação aí de compliance, em treinamento de funcionários também para assédio moral e assédio sexual, quando há uma denúncia, como foi o caso da Dani Calabresa, que denunciou, né, o agressor, o compliance, ele precisa realizar uma investigação interna para apurar esse fato e tomar as medidas coerentes com um discurso de ética, de integridade empresarial. Então, é mais um caso aí que a gente viu as notícias, né, de que o setor responsável não teve o cuidado necessário, digamos assim, para apurar
esse tipo de fato, esse tipo de conduta antiética e tomar as medidas cabíveis. E, no final das contas, o que aconteceu? Um grande prejuízo reputacional e provavelmente um prejuízo financeiro. Então, eu acho que deu para ter uma ideia, mais ou menos, o que é, né, o compliance, como ele pode ajudar. Quando alinhado às estratégias empresariais, o compliance ele é muito importante, ele permite que a empresa cresça sustentada. E hoje, no mundo que vivemos hoje, a ética empresarial e a integridade empresarial tem sido vista cada vez mais, tem sido observada cada vez mais. Então essa ferramenta, ela já é importante há muito tempo, mas hoje a gente está tendo uma mudança também de cultura social. Então isso afeta internamente as empresas também. Então é um dos motivos pelos quais o compliance é tão importante para qualquer tipo de sociedade. Não importa se você tem 10 colaboradores e principalmente se você tem 1000 colaboradores. Eu espero ter ajudado, eu tentei ser o mais breve possível, porque eu sei que aqui no Instagram às vezes fica muito grande, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema que vocês tiverem, pode me chamar, pode falar comigo, eu sou super receptiva a qualquer tipo de dúvida e agradeço novamente pelo espaço das meninas da Compiconte, agradeço pelo convite e um ótimo final de semana para todo mundo. Um beijo!